pessoal do primeiro ano? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cruzadas. A gente já começou a falar das cruzadas na aula anterior. Eu falei para vocês que foi um movimento visando Jerusalém. Onde é que eu tô? Qual é a página que eu tô? Eu estou na página 52. A gente está falando das cruzadas, né, que visavam chegar a Jerusalém. Falamos da importância, mas até o Francisco comentou também, e eu disse para ele que eu ia dar uma pesquisada. Não foi, Francisco? Não, foi o Luan. Eu falei que eu ia dar uma pesquisada sobre a questão de Jerusalém e eu encontrei um vídeo bem legal para a gente compreender melhor a importância de Jerusalém e compreender também o que foram as cruzadas, tá? Então, foi o Wallace, né? Isso aí. Eu vou colocar o vídeo na tela. Infelizmente, quando eu colocar e compartilhar minha tela, eu não vou poder aceitar ninguém que estiver chegando, tá? Esse é um problema que a gente tem e é por isso que é necessário a pontualidade, sermos pontuais para que ninguém saia prejudicado. Então, eu vou compartilhar minha tela. E jogar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu botar de novo porque sai. Beleza. Isso é propaganda, tá? Jerusalém. Por isso dissemos. Todo mundo tá acompanhando aí? Sim, tio. Então vamos lá. Atenção, o vídeo é curto, 9 minutos só, e é bem legal. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Não importa a sua religião, você vai gostar desse Nerdologia sobre de quem é a cidade de Jerusalém. No último dia 6 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seu país reconhece a cidade de Jerusalém como capital de Israel. Isso gerou elogios, críticas, polêmicas e repercussões internacionais, incluindo episódios de violência que deixaram até pessoas mortas. Você certamente viu no noticiário e hoje vai entender tudo isso. Em 1995, o Congresso dos Estados Unidos passou uma lei determinando que o país deveria reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir sua embaixada de Tel Aviv, a maior cidade de Israel e onde estão as embaixadas estrangeiras, para Jerusalém. Essa lei, aprovada com ampla maioria, também afirma que a cidade de Jerusalém é indivisível, uma palavra importante nesse assunto. No texto da própria lei, foi colocada uma possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos poderia adiar a cada 6 meses a sua implementação. Alegando questões de segurança, os 3 presidentes anteriores dos Estados Unidos, 2 vezes por ano, adiavam a execução da lei. Perto do prazo se esgotar para o seu segundo adiamento, Trump, autorizado pela lei, decidiu reconhecer a cidade de Jerusalém como capital de Israel. A disputa sobre a cidade possui vários aspectos. Um deles é o religioso. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões abraâmicas. Para os judeus, Jerusalém foi capital do reino de Davi e onde Salomão construiu o templo que guardava a Arca da Aliança. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70, após a revolta dos judeus contra o domínio de Roma. Um dos seus muros manteve-se de pé e hoje é o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental, também chamado de Muro das Lamentações. No cristianismo, Jerusalém, além de incorporar a tradição judaica, é o local onde Jesus Cristo foi levado ao templo,
onde realizou milagres e passagens importantes dos textos sagrados. Principalmente, é onde Jesus foi traído e preso no Getsemane, julgado, crucificado após passar pela Via Crucis, sepultado e onde ressuscitou. É em Jerusalém que fica a Igreja do Santo Sepulcro, construída no período bizantino, no lugar onde acreditavam que Jesus foi crucificado e sepultado. É um lugar de grande importância para muitas igrejas cristãs e a conservação do lugar é partilhada entre várias denominações. Jerusalém também é sagrada no Islã, que incorpora os eventos da vida de Jesus Cristo, chamado de Isa, e o profeta mais citado no Corão. Maomé, após a conquista e conversão das cidades de Meca e Medina, peregrinou até Jerusalém, chamada em árabe de Al-Quds. No início do Islã, era na direção de Jerusalém que as orações eram feitas. Na cidade, Maomé orou e ascendeu aos céus, onde encontrou-se com os profetas como Abraão, Moisés e Jesus. Isso teria ocorrido no mesmo lugar onde estava o Templo da Arca da Aliança, um lugar sagrado que, por isso, teve construído uma mesquita. Ou seja, há 1000 anos existe uma mesquita no lugar considerado mais sagrado para o judaísmo, que é chamado de Monte do Templo pelos judeus e de Esplanada das Mesquitas pelos muçulmanos. E, para a tradição das 3 religiões, Jerusalém é o centro do mundo, onde Deus iniciou sua obra pela rocha da fundação, o lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho e onde hoje está o Domo da Rocha, um templo muçulmano de arquitetura bizantina. Tudo isso é referenciado no filme Cruzada, de Ridley Scott, em um discurso do Legolas. Também existe uma disputa jurídica sobre Jerusalém. De acordo com o plano de 1947, que estabeleceu Israel e Palestina, Jerusalém seria um corpus separatum, uma entidade separada dos territórios destinados aos israelenses e aos palestinos, sob administração internacional, com status especial dada sua importância cultural e sua carga como patrimônio da humanidade. A ideia era de que Jerusalém não deveria pertencer a nenhum país, mas a toda a humanidade. Na prática, entretanto, esse plano nunca entrou em vigor. Logo após a fundação de Israel, em 1948, o novo país foi atacado pelos vizinhos árabes, que tentavam evitar a sua consolidação. Após a Guerra de Independência e seu armistício, as áreas de Jerusalém controladas por tropas israelenses continuaram sob o poder de Israel, e as outras áreas foram integradas à Jordânia. Jerusalém agora estava dividida entre ocidental, controlada por Israel, e oriental, controlada pela Jordânia. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou e controlou toda Jerusalém. A maioria dos países, incluindo o Brasil e a Santa Sé, entretanto, ainda segue o acordado em 1947, de que Jerusalém é território internacional, sem um país específico como dono. Ou seja, a divisão de Jerusalém entre ocidental e oriental é extremamente recente. Esse é outro problema quando se discute Jerusalém. Do que exatamente estamos falando? Temos a cidade antiga, onde estão os lugares sagrados. Jerusalém Ocidental, uma cidade controlada por Israel desde 1948 e onde estão as instituições do governo de Israel. Jerusalém Oriental, uma cidade de maioria árabe que os palestinos afirmam ser território ocupado. E o conjunto dessas 3 cidades, Jerusalém. Por isso dissemos que a palavra indivisível é importante. Para o governo de Israel, Jerusalém é una e indivisível. Ou seja, ela não poderia ser dividida ou o nome Jerusalém batizar mais de uma cidade. Só existe uma, que compreende toda a região, e ela seria a capital de Israel por ser o centro histórico do povo hebreu e a antiga capital do reino judeu. Politicamente, nas últimas décadas, Jerusalém foi um assunto delicado nas negociações entre israelenses e palestinos, ambos reivindicando a cidade, ou parte dela, para si. Surgiu a proposta de que Jerusalém tem um regime especial não internacional, mas binacional. A cidade seria a capital tanto de Israel, em sua parte ocidental, quanto do Estado da Palestina, em sua parte oriental. O governo russo, por exemplo, declarou que reconhece Jerusalém Ocidental como capital de Israel, desde que o governo israelense reconheça Jerusalém Oriental como capital da Palestina. No dia 13 de dezembro, como reação ao governo dos Estados Unidos, líderes de 57 países muçulmanos declararam Jerusalém Oriental como a capital ocupada do Estado da Palestina. A disputa sobre Jerusalém fica clara nas terminologias usadas em discursos e documentos. Todo lugar de Jerusalém da região possui mais de um nome, habitualmente um hebraico e um árabe. Mesmo assim, em relação aos lugares sagrados, na maioria do tempo, o que tivemos foi convivência pacífica.
A cidade antiga é gerida pelo chamado status quo, um conjunto de instituições políticas dos governos de Israel e Jordânia e instituições religiosas, que garante liberdade de culto e integridade física dos lugares sagrados. Ainda assim, questões religiosas influenciam posturas e decisões sobre Jerusalém, especialmente em relação ao fim do mundo. A posse de Jerusalém pelo povo judeu seria, em algumas visões do judaísmo, um dos eventos que antecedem a construção do terceiro templo, a vinda do Messias e o fim dos tempos, com o triunfo do povo de Israel. Em algumas perspectivas cristãs, todos os judeus devem ir a Jerusalém para que Jesus possa retornar. Já para alguns muçulmanos, a posse de uma cidade que foi islâmica por outro povo é algo que não pode ser aceito. Por esses motivos e outros, que a questão de Jerusalém é discutida nos últimos 70 anos, ainda longe de tornar-se um assunto tranquilo. Como sempre, fontes e referências estão na descrição do vídeo, especialmente um tema complexo como esse. E aí, pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo, muita gente sentiu falta de mais influências nórdicas no Natal, como a possível origem dos pinheiros. Um assunto certamente rende mais vídeos. Uma coisa que falaram é de uma origem. E aí, pessoal, vocês gostaram? Sim, tio, é bem legal como eles apresentam as coisas. Deu para entender um pouquinho mais, né? Sobre, sobre aquela discussão que a gente teve na semana passada. Deixa eu só colocar aqui que a Beatriz chegou e o Vitinho. Ficou bem mais claro a importância de Jerusalém, né? A gente estava comentando sobre a cidade ser sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Agora ficou bem mais claro, né? Eu também estava me confundindo nos meus pensamentos, e aí eu procurei esse vídeo para ele elucidar essa questão. E aí a gente vai entender melhor as cruzadas, porque foi um movimento que ocorreu na Idade Média para libertar Jerusalém, que naquele momento estava sob domínio dos árabes, né, ou melhor, dos turcos muçulmanos. E os cristãos queriam justamente libertar Jerusalém desse controle. É claro que o interesse não era só religioso, havia sim um interesse religioso, mas havia um forte interesse econômico também, já que as terras elas eram muito interessantes para a nobreza europeia, que naquele momento tinha o objetivo de, né, enriquecer. E Francisco, tá tudo bem aí? Tua internet tá boa? Tá, no vídeo no começo tava travando um pouco, eu acabei saindo, mas depois eu entendi assim, ó. Beleza, então dá uma lida pra gente aí num pedaço da página 52. As cruzadas na parte o Oriente como alvo. Pode ser? Esse começo ou algum parágrafo específico? Não, o Oriente como alvo. Tá? Tá. Frequentemente se considera a ocorrência de 8 cruzadas oficiais. Deve-se entender por oficiais aquelas expedições que foram convocadas por papas, reis ou nobres que pretendiam chegar a Jerusalém. Dessas 8 cruzadas, somente a primeira obteve sucesso, quando os cristãos tomaram Jerusalém e uma vasta região da Palestina, onde foram fundados estados nos moldes do sistema feudal europeu. Logo depois da convocação feita no Concílio de Clermont, teve início a organização da Primeira Cruzada. Alguns elementos das camadas mais pobres, organizados por líderes fanáticos como Pedro, o eremita, partiram para a Terra Santa, a fim de libertá-la. Ainda que fossem muitos, eram desorganizados, desarmados e famintos. Puseram-se a saquear cidades e a trucidar judeus e outros inimigos da cristandade que encontravam pelo caminho. Eu continuo? Pode continuar. Ao chegarem a Constantinopla,
os cruzados foram orientados por Aleixo I a voltar para suas casas. No entanto, continuaram até a Ásia Menor, onde foram massacrados pelos turcos. Essa cruzada, formada por aproximadamente 50 mil miseráveis da França e de regiões da atual Alemanha, entrou para a história como o nome de Cruzada dos Mendigos, ou Cruzada Popular. Tá, essa cruzada aí, ela foi extremamente Em 1096, Francisco, foi organizada aquela seria considerada Francisco, a primeira cruzada oficial. tá falhando também, Francisco? Acho que tá ruim a internet do Francisco. Começou a falhar, tá? Deixa eu falar um pouco aqui. Acho que até caiu, Francisco. Essa cruzada dos mendigos. Tá bom, Francisco, pode deixar. Deixa que a gente vai falando aqui. A Flávia vai ler pra gente daqui a pouco. A internet dela tá boa, eu acho. Essa cruzada dos mendigos, ou cruzada popular, ela foi uma tentativa que não deu muito certo, né? Foi uma tentativa de mendigos, mesmo mendigo, o pessoal da rua mesmo, que foi armado de paus e pedras, tentar invadir a cidade sagrada de Jerusalém. Não deu certo e eles foram trucidados pelas tropas árabes, tá? Flávia, tá tudo bem aí? Sim, senhor, tio. Pode continuar a leitura pra gente? No ano seguinte. Posso. No ano seguinte, em 1096, foi organizada aquela que seria considerada a primeira cruzada oficial, composta de franceses, flamengos, sicilianos e normandos oriundos da pequena nobreza. Por isso foi denominada Cruzada dos Barões ou Cruzada Senhorial. Comandados por Godofredo de alguma coisa, alcançaram Jerusalém em 1099, depois de passarem por Constantinopla, onde prometeram ao Baliseu Aleixo I restituir-lhes os antigos territórios bizantinos tomados pelos muçulmanos. A conquista da Terra Santa, possível por causa de conflitos entre os califados de Bagdá, já controlada pelos turcos, e do Cairo, ainda sob o controle dos árabes, resultou na fundação dos chamados Estados Latinos do Oriente, o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia e os condados de Edesa e Trípoli. Os cavaleiros que permaneceram nessas áreas se tornaram senhores de grandes extensões de terra, dispondo da mão de obra da população local. Durante o tempo em que ocuparam a região, os cruzados organizaram as ordens da cavalaria para defender as terras conquistadas e também para fazer a proteção dos peregrinos europeus que para lá se dirigiam. Os elementos das ordens faziam votos de pobreza, castidade e de lealdade e submissão ao Papa. A Ordem dos Cavaleiros do Templo, depois chamados Templários, foi fundada em 1120. A dos Hospitalários foi constituída também em 1120. A dos Cavaleiros Teutônicos foi organizada em 1198. Distantes da Europa e pressionados pelos muçulmanos, que às vezes superavam suas divergências internas para combater os invasores. Os estados latinos estiveram sempre muito fragilizados. A queda do condado de Edessa em 1144 levou os europeus a organizar uma nova expedição para apoiar os estados latinos. Assim, nascia a Segunda Cruzada, que reuniu nobres da Inglaterra, da Germânica, da França, de Flandes e da Normandia, sob a chefia do rei Luís VI, da França, e do imperador Conrado III, do Sacro Império Romano Germânico. Antes de se dirigirem à Palestina, os cruzados cercaram Lisboa e tomaram a cidade dos mouros, árabes que viviam na Península Ibérica. Em 1147, Lisboa passou em definitivo ao domínio cristão. O reino português só teria a extensão atual a partir do século XIII, mas a vitória dos cruzados ingleses empurrou os muçulmanos cada vez mais para o sul. A Segunda Cruzada atingia ainda Constantinopla e Damasco, mas sem o mesmo êxito.
Tá, a primeira cruzada ela vai ser muito bem sucedida, sendo que os europeus conseguem até mesmo tomar a cidade de Jerusalém e outras regiões próximas. É criado então os reinos latinos do Oriente, que eram reinos que ficavam no Oriente Médio, mas eram controlados pelos europeus. E aí a gente tem o destaque aí para o reino de Jerusalém, que era o principal alvo, claro, o Principado de Antioquia e os condados de Edessa e Trípoli. Vão ser os primeiros domínios que os europeus vão obter em território dominado naquele momento pelos árabes, pelos muçulmanos. Um ponto muito importante e que vai gerar muitas histórias, uma mitologia muito grande, são as cavalarias, né? A Ordem dos Cavaleiros, que foram para as regiões orientais para defender os principados e os condados que foram criados, os reinos latinos do Oriente, e sem dúvida a ordem mais famosa é a Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Que várias histórias são contadas. Eu posso até trazer na próxima aula um vídeo falando dos Cavaleiros Templários, que é um assunto muito interessante e que gerou muitas histórias. Uma das mais famosas e mais atuais, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, é a série de livros e de filmes que começa com o Código da Vinci. Alguém já viu esse filme ou esse livro? Ele é bem interessante, o Código da Vinci. Eu até recomendo, é um filme bem legal, a leitura é muito bacana também, do autor Dan Brown. E entre as histórias, ele fala sobre uma ficção, é importante lembrar que é uma ficção, que fala sobre a origem, a história de Jesus, né, Jesus teria tido uma vida diferente, e entre as várias histórias contadas, fala um pouquinho também sobre os Cavaleiros Templários. Mas em outro momento a gente vai falar mais sobre isso. A Segunda Cruzada foi criada para reforçar a defesa desses reinos latinos no Oriente e, de quebra, ainda conseguiram tomar Lisboa, que na época ainda não existia Portugal como uma nação unificada, como um estado, mas a cidade de Lisboa era dominada pelos mouros, né, que eram os árabes, e eles foram expulsos e foram cada vez mais para o sul. Flávia, continua lá na página 54, por favor. Enquanto isso, os turcos, liderados pelo sultão Saladino, impunham sua hegemonia sobre grande parte do Oriente Médio. Em 1187, o próprio Saladino retomou Jerusalém para os muçulmanos. A Terceira Cruzada partiu em 1189 e foi chamada Cruzada dos Reis, pois foi liderada pelos monarcas Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Filipe Augusto, da França, e Frederico Barba-Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Reunidos na Sicília, esses cruzados partiram em direção à Palestina. Antes, porém, Ricardo Coração de Leão tomou a linha de Chipre, que estava sob controle de comerciantes bizantinos, vendendo-a em seguida para a Ordem dos Cavaleiros do Templo. Pode continuar. Na Terra Santa, conquistaram as fortalezas de São João d'Arc, Cesareia, Jaffa, Tiro e outros importantes redutos comerciais localizados no litoral do Mar Mediterrâneo. As tropas de Frederico dispersaram-se na Ásia Menor, depois da morte do monarca. Filipe retornou para a Europa logo após ter chegado à Palestina, enquanto o rei inglês, sem conseguir retomar Jerusalém, firmou com o sultão Saladino um acordo que garantiu a peregrinação de cristãos à cidade. Continua? Tá, então nessa terceira cruzada, eles não conseguem retomar a cidade sagrada, mas eles conseguem chegar a um acordo, pelo menos de uma permissão para que os cristãos pudessem visitar a cidade. Não habitar, mas pudessem peregrinar até a cidade sagrada. Pode continuar. O Papa Inocêncio III convocou a Quarta Cruzada, organizada pelas nobrezas francesa, lombarda, flamenga, germânica e normanda.
As expedições dessas cruzadas foram desviadas do objetivo inicial, que era o Egito, considerado porta de entrada para a Palestina. Partindo da cidade italiana de Veneza, atacaram uma comunidade pertencente ao rei da Hungria, que era católico. Em seguida, os cruzados envolveram-se em questões políticas em Constantinopla, onde, após a pilhagem, fundaram o chamado Império Latino do Oriente, cuja duração se estendeu de 1204 a 1261. A conquista de Constantinopla pela Quarta Cruzada acelerou a quebra do monopólio árabe sobre o mar Mediterrâneo e, consequentemente, a reativação do Império Europeu. As notícias desses atos chocaram os europeus, que ainda acreditavam nas motivações religiosas para aqueles movimentos, que antes de qualquer coisa custavam a vida de milhares de cristãos. Nesse contexto de desmoralização, foi organizada uma expedição que ficou conhecida como Cruzada das Crianças, em 1212. Milhares de jovens, alguns autores falam em 50.000, partiram do destino às cidades do litoral mediterrâneo da França. Foram mortos ou vendidos como escravos no Oriente. Em 1217, partiu a Quinta Cruzada Oficial, cujo objetivo era mais uma vez o Egito. Porém, os soldados de Cristo, húngaros, cipriotas, noruegueses, francos e frísios, ficaram isolados e acabaram derrotados pelas enchentes do Rio Nilo. A Sexta Cruzada, organizada em 1228 pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II, conseguiu fixar um acordo pelo qual as cidades de Jerusalém, Belém e Nazaré passariam para o controle dos cristãos, que permitiriam a visita de muçulmanos às mesquitas de Jerusalém. O acordo não durou mais do que uma década. O rei da França, Luís IX, foi responsável pela organização da Sétima e da Oitava Cruzadas, ambas em direção ao Egito. Na primeira, um grande número de cruzados foi vitimado pelo tifo. O rei acabou aprisionado, só sendo liberado mediante pagamento de resgate. Na segunda, o próprio rei foi vitimado pela peste, morrendo em Tunis. Então a gente viu que foram 8 cruzadas oficiais, mais 2 cruzadas não oficiais, e que em algumas delas os europeus até conseguiram algum êxito, conseguiram algumas vitórias, mas em geral foram bem mais derrotas, né? Tanto que até hoje a cidade de Jerusalém não é controlada pelos cristãos, né? Galera, a nossa aula está acabando, vou começar outra aula daqui a pouco com a outra turma. Eu espero que todo mundo tenha compreendido. Tá tudo certo até agora nosso assunto? Sim, senhor. Gostaram do vídeo? E aí, galera, vamos lá. Todo mundo calado aí. Espero que estejam acordados pelo menos. Ei, Hein? professor. Oi. E professor, e o trabalho lá que a gente fez, que a gente mandou na plataforma? Sim, o trabalho vai ser corrigido quando esgotar o prazo, tá? Ah, tá. Mas quem já fez, ótimo. Já tá liberado para fazer outro trabalho que eu vou passar amanhã. Tá bom? Bom, galera. Deus me livre, tio. É Égua. isso. É isso, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Aguardo vocês. Tchau. Tchau, tio.